Nós faremos a leitura de forma diferente. Eu lerei, aliás, todos nós leremos o verso 1. Em seguida eu lerei o verso 2 e os irmãos repetirão em uma só voz o verso 1. Eu lerei o 3 e os irmãos lerão o verso 1. E assim até o final deste capítulo. Então nós leremos todos juntos o primeiro versículo. Eu lerei o segundo, os irmãos lerão o primeiro. Eu lerei o terceiro, os irmãos lerão o primeiro. E assim por diante até o final. Salmos 46. Leiamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós tenhamos para conosco essa realidade. Pode sentar? Chamando, seja voz minha.
segue um momento reservado aos membros dessa igreja. A Igreja Batista ela não subsiste de contribuições de ordem governamentais, ela subsiste através dos dízimos e ofertas dados pelos membros da sua igreja. E é o que nós faremos a seguir. E os nossos visitantes sintam-se à vontade, não se sintam constrangidos de forma alguma. É uma prática para os membros desta igreja, tanto permaneçam em seus lugares à vontade sem constrangimento. Com ao som de uma música, nós estaremos entregando os nossos dízimos e ofertas. Nós teremos agora um momento de cântico congregacional. Toda a igreja estará cantando com o Senhor. Experiência rapidinho para os irmãos que aconteceu comigo essa semana. Muitas vezes a gente pensa quando as coisas dão errado, né? Você fica perguntando por que deu errado, né? Essa semana eu fui trabalhar e estacionei o carro em frente à empresa, travei, né, as travas de volante, legal, né? Aí quando eu pus a mão no bolso, ia trocar para um lugar melhor ainda. Cadê as chaves? Os cadeados? Esqueci em casa. Eu falei, o cara vai ficar aqui, eu vou ter que pegar um táxi até em casa à tarde, né, para voltar. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Deixa, alguma coisa Deus quer falar comigo. E eu comecei a orar, Deus fala comigo, por que eu esqueci, né? Eu nunca esqueci, é difícil, né? Deixei o carro travado e fui trabalhar. Às 3 horas eu precisei sair, e se eu tivesse com as chaves, eu chegaria lá, destravaria o carro,
e ia para uma reunião que tinha fora. Só que é o seguinte, ao invés, meu carro estava à direita da porta de entrada da igreja, da empresa, e eu virei à esquerda e fui, peguei o táxi e fui na reunião. E nesse dia eu pedi para um chaveiro ir até lá e abrir o carro para mim, deixar a chave do funcionário lá e tudo bem, né? A hora que eu cheguei, um outro funcionário chegou também super apavorado. Eu falei, puxa vida, você está branco, né? Eu falei assim, acabei de ser assaltado. Quer dizer, cheguei no banco agora, né? Porque eu fui assaltado. Mas como? Olha, eu deixei meu carro, estacionei meu carro na frente de um gol vermelho, era 3 horas, e quando eu estacionei o carro, os bandidos me assaltaram. E eu falei assim, puxa vida, era o lado que estava saindo, talvez seria eu. Mas aí você começa a pensar, puxa vida, e o Senhor respondendo, né? Muitas vezes quando as coisas dão errado, a gente pensa que está tudo errado, Deus tem alguma coisa para falar. E nós sabemos que o anjo do Senhor nos guarda, né? Muitas vezes outras pessoas são prejudicadas, mas o Filho de Deus, aquele que crê, os anjos do Senhor nos guardam, né? E por esse motivo a gente sempre tem que estar louvando, mesmo quando a nossa vida parece que está tudo ruim, parece que está dando tudo errado. É a briga em casa, a briga com os filhos, é a falta de dinheiro, a falta de tempo, né? É o cansaço, a preguiça, a tristeza. Então, nesses momentos é quando a gente tem que perguntar para Deus, Deus, me fala, o que tu queres que eu faça? Para eu entender por que está acontecendo isso. E vamos louvar nosso Deus, porque Ele é um Deus tremendo. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas.
vencermos a preguiça do domingo, né? O cansaço, vencermos a chuva, vencermos até mesmo os parentes que muitas vezes nos visitam no domingo, né? E quando não dá para trazer, a gente fica, né? Mas o certo é trazer, vem com tudo. Mas a nós que vencemos isso, então nós vamos ter como presente Deus em nosso meio. E como Ele está em nosso meio, nós vamos louvar por causa disso, né? Existem tantas reuniões de pessoas que Deus não está ali presente, e quando a pessoa sai daquela reunião, sai totalmente vazia ou mais vazia com que chegou. Então, por Ele estar em nosso meio, dentro do nosso coração, nós vamos louvar. E por isso nos deixou um sacerdócio muito importante de animar, né, aquelas outras pessoas que também tenham o mesmo posicionamento que nós tivemos um dia, alguns mais anos, outros há poucos meses, que foi de se converter à luz do Evangelho. E nós vamos proclamar nesse momento o ano do Senhor.
coração, Pai. E nesse momento tão importante que nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para aprender a Tua Palavra, que Tu possa aproveitar, Senhor Jesus, e como cheiro suave, tudo isso aqui seja muito agradável ao Seu nome, meu Pai. Nós sabemos que estamos precisando das Tuas bênçãos. Nós temos muitos problemas, somos pecadores, e de joelhos agora, Pai, nos entregamos a Ti. E é em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos dessas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Os irmãos passem. Passaremos agora a meditação, mensagem, onde nós teremos novamente nosso irmão Marcos Oliveira. Já foi usado outras vezes, foi usado hoje pela manhã também pelo Senhor, nos falou muito, falou bastante. Por certo, Deus usará novamente como significa até agora. Passará agora que está passando pela mensagem que seguir. Boa noite, meus irmãos. É com alegria renovada que estou na presença dos irmãos novamente, ocupando uma tarefa extremamente difícil, extremamente honrosa, que me traz um profundo temor. A nossa oração essa noite é que Deus fale aos nossos corações profundamente e que Ele possa nos tocar, de maneira que possamos sair daqui realmente preparados para uma semana na presença dEle, confiando na Sua obra, confiando no Seu poder, confiando extremamente que Ele não nos abandona. Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos a multiforme sabedoria de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, versículos 9 a 11. Efésios, capítulo 3, versículos 9 a 11. Efésios 3, 9 a 11. O apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, assim nos diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Os irmãos puderem, mantenham vossas Bíblias abertas para a gente meditar nesse texto juntos. Em 1995, esteve no Brasil um dos mais renomados historiadores ingleses que existem. O historiador Eric Hobsbawm lançava, naquele momento, o livro A Era dos Estranhos. Esse livro tratava do século XX. Nesse livro, o historiador Eric Hobsbawm descrevia sobre o século XX. E nós estivemos na palestra que ele concedeu, e uma das questões que foram levantadas a ele foram as seguintes: o que ele esperava para o futuro? No livro, ele descrevia o fim da antiga União Soviética, o fim do socialismo real, o fim para a humanidade de uma opção diferente do capitalismo ao qual nós vivemos. E perguntavam para ele: com o fim do socialismo, o que você espera do futuro? Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Ele então olhou e disse: nenhuma.
nenhum. Eu simplesmente não sei o que pode acontecer daqui por diante. Não tenho esperança nenhuma no futuro. Não só ele, mas uma série de outros sociólogos, de outros filósofos e de outros historiadores têm a mesma concepção. Não há esperança no futuro. Nós vivemos um mundo globalizado, um mundo onde um crepe numa bolsa na Tailândia pode afetar toda a economia mundial. Um problema qualquer, em qualquer lugar do mundo, pode gerar uma série de outros problemas em vários países. O mundo está sujeito ao mercado, à economia, e nós sujeitos à vontade desse mercado e dessa economia. Vivemos hoje, com o fim da União Soviética, a maior crise de etnias que o mundo já conheceu. Guerras e mais guerras estouram no Oriente, no leste europeu, e a previsão é de mais conflitos, de menos solução. Vivemos nesse século 2 grandes guerras e a ameaça do fim do mundo por uma bomba atômica. E ainda pairamos com essa ameaça no Oriente. Não há perspectiva para os homens. Não há esperança para os homens. Os países africanos mergulham em crises econômicas, em crises sociais sucessivas. O desemprego aumenta não só no Brasil, mas no mundo todo. E os homens olham para o mundo e dizem: não temos esperança. Não temos nenhuma perspectiva para o futuro. E a grande questão é: o que o cristianismo tem para dizer acerca dos problemas que confrontam a humanidade hoje? O cristianismo oferece alguma esperança? É possível ter esperança para um mundo de paz, de alegria, de satisfação pessoal, de satisfação entre as nações com o cristianismo? É exatamente isso, é a resposta a essas perguntas que o apóstolo Paulo responde nesses 3 versículos que nós lemos agora. Nesses versículos, o apóstolo Paulo trata de uma vocação que lhe foi dada por Deus. Ele foi escolhido o apóstolo dos gentios, aquele que levaria a mensagem de Deus para os não-judeus. E na época de Paulo, isso era algo difícil de ser feito, porque não era aceito nem pelos judeus por causa disso, e nem pelos não-judeus. O evangelho sofria perseguição tremenda. Paulo, quando escreve essa carta, estava preso em Roma e sofre não só a igreja, mas ele, perseguições terríveis. Mas esse mesmo Paulo nos demonstra que pelo evangelho, que através do evangelho de Jesus Cristo, há uma esperança para a humanidade. Há uma saída para esse mundo caótico, para esse mundo mergulhado no mais profundo conflito e no mais profundo caos. Mas que saída é essa que o apóstolo Paulo nos mostra? É isso que nós vamos tentar descobrir essa noite. Ele começa o texto que nós estávamos lendo, dizendo no versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Essa palavra demonstrar tem o sentido de iluminar. A palavra do grego trazida para o português queria dizer iluminar, infundir luz, derramar luz sobre. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo é que a ele, apóstolo Paulo, foi dada a vocação de derramar luz a todos sobre a dispensação do mistério de Cristo. A ele foi dado o privilégio de levar o conhecimento de todos desse mistério, de jogar luz sobre o mundo mergulhado nas trevas, de jogar luz sobre uma humanidade que se considerava perdida, que vivia, na cidade de Efésios,
mergulhada numa idolatria terrível. No centro da cidade de Efésios estava o templo de Diana, onde os efésios adoravam a deuses pagãos em orgias sexuais e uma série de perversões morais que envolviam o culto. Ali, naquele local, o apóstolo Paulo vai lançar luz. E a luz está presente não só no apóstolo Paulo, mas em todo o Evangelho. Jesus mesmo se declara: eu sou a luz do mundo. E ele diz para nós: vós sois a luz do mundo. A missão, que era do apóstolo Paulo, de lançar luz para a humanidade, é nossa também hoje, porque somos luz do mundo. Mas que luz é essa que o apóstolo tenta lançar, demonstra para os efésios? Dentro daquele mundo, daquela humanidade, daquele momento que o apóstolo vivia, o grande problema era conciliar gentios e judeus. A grande problemática do apóstolo era conciliar os judeus e os gentios. Mas ele demonstra na carta de Efésios como Deus conseguiu fazer isso. Como Deus consegue reunir na igreja tanto judeus como gentios. E para isso que ele se utiliza desses versos. A igreja é a única corporação que tem uma mensagem capaz de oferecer luz às pessoas. Era chamada para iluminar. Essa é a função da igreja. É assim que Paulo via a igreja. É assim que Paulo enxergava a igreja. Ela era a única corporação capaz de iluminar esse mundo sem esperança, de iluminar esse mundo mergulhado na mais profunda treva. E a missão de Paulo era fazer todos os homens enxergarem qual a dispensação desse mistério, ou seja, que os homens enxergassem a concretização desse mistério. Porque esse mistério que o apóstolo se refere, que é a união dos judeus e dos gentios, já estava acontecendo no seio da igreja. Nas igrejas já se percebia a união entre judeus e gentios. E é isso que ele vai mostrando. E é isso que ele tenta demonstrar com os efésios. Porque isso era fundamental para que os efésios compreendessem o plano de Deus. Deus tem um plano e um propósito para o mundo e para o homem. E esse plano e esse propósito está na Bíblia, está na palavra de Deus. E eu e nós, que somos crentes, temos que conhecer esse plano. Temos que ter consciência de como Deus planejou e desenvolveu esse plano, que está na sua palavra, que está na Bíblia. Então, como que esse plano se desenvolve? Então, esse plano já estava na mente de Deus antes do início dos tempos, antes da criação do universo. Esse plano já se desenvolve na mente de Deus. Ele esteve oculto durante todo esse tempo, até o momento em que Paulo então escreve aos Efésios, revelando e demonstrando esse grande mistério que foi demonstrado através de Jesus. Ou seja, o que o apóstolo está querendo dizer? Até a vinda de Jesus não se havia revelado o plano de Deus. Não se havia revelado a forma como Deus resolveria o problema do homem, o problema da humanidade. Até então, não haveria como o homem se salvar. Nós vimos pela manhã que o homem pecou no jardim do Éden, que o homem se desviou dos propósitos de Deus, e o pecado entrou nele e foi transferido de Adão, de geração em geração, para todos que descenderam desse Adão. E somente um novo homem, uma nova humanidade, uma nova raça poderia mudar essa situação que a humanidade vivia, essa falta de perspectiva. E Jesus é esse homem. Jesus cria uma nova humanidade.
Quando Jesus veio ao mundo, Ele está fazendo e cumprindo o plano de Deus. Ele está salvando o homem e dando esperança para a humanidade. Quando Jesus nasce em Belém, Ele dá condições para que o homem possa ter a salvação. E esse é o plano de Deus: redimir o homem do pecado. Esse é o plano que Deus planejou antes da fundação do mundo. Jamais a história escapou das mãos de Deus. Jamais a história fugiu do controle de Deus. Quando Deus cria o jardim do Éden, existe a perfeição, mas Satanás entra na forma da serpente e destrói aquela perfeição, introduzindo o pecado. Novamente, os planos de Deus são atrapalhados quando Jesus nasce, quando Satanás incita Herodes a tentar matar todas as crianças que haviam nascido no período que Jesus nasceu. E novamente, Satanás tenta destruir o plano de Deus quando ele leva Jesus para o Calvário, inconscientemente, quando ele leva Jesus para a morte. Mas em nenhum momento ele conseguiu impedir que Deus realizasse o seu plano. Em nenhum momento Satanás conseguiu impedir que Deus concretizasse o plano de salvação que estava em Jesus e que foi feito em Jesus. Em Jesus todos podemos ter salvação, todos podem receber a vida eterna. Esse é o grande mistério. É isso que encantava Paulo, é isso que o deixava fascinado, que o deixava estupefado. A salvação que une judeus, que une gentios sobre o mesmo corpo, que os une na igreja. É essa salvação que o apóstolo Paulo queria que os efésios entendessem, queria que nós hoje entendêssemos e transmitíssemos a essa humanidade perdida e sem esperança. Durante todo esse período, durante todos esses acontecimentos, em nenhum momento Deus dependeu do fluxo do tempo. Ou seja, o plano de Deus estava caminhando e está caminhando, porque ainda não acabou. Em nenhum momento, nada pode impedir que Deus realizasse o seu plano. É isso que o apóstolo tenta mostrar, quando ele diz no versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Ele está tentando mostrar para os efésios, tentando mostrar para nós que Deus jamais foi influenciado por qualquer coisa que ocorreu durante todo esse período, que jamais nada afetou os planos de Deus, nem a interrupção de Satanás, nem as mudanças políticas nas nações, nem a queda do Império Romano, nem a subida de outros impérios, nem a globalização, nem a queda da União Soviética. Nada disso impede o plano de Deus. O plano de Deus é infalível. O plano de Deus jamais vai ser derrotado, jamais vai ser interrompido. O plano de Deus vai ser concretizado. Agora, que plano é esse? Que plano é esse que Deus planejou? Como ele se realiza? Como ele se concretiza? Para entender esse plano, o apóstolo coloca no final do versículo 9 a frase que estrutura a ideia do plano. Ele está dizendo: nada pode impedir esse plano, nada pode impedir o que Deus determinou, a salvação dos homens por intermédio de Jesus e a continuação desse plano. Mas como eu sei que nada pode impedir isso? Como eu sei que a humanidade não está solta? Como eu sei que não há esperança? Como eu sei que esse mundo não vai caminhar para o fim, para o caos, para a completa destruição? Diz o texto, no versículo 9, no finalzinho, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Que
tudo criou. Isso inclui o mundo. Olha, meus amados, Deus criou o mundo. Foi Ele que fez o mundo. O mundo é dele e de mais ninguém. O mundo está sob o controle dele. Nada foge das mãos de Deus. Nada foge do controle de Deus enquanto se refere à humanidade. Nós podemos olhar para esse mundo e dizer que ele está perdido, e está mesmo. Podemos olhar para as igrejas e podemos dizer, elas estão vazias. Podemos olhar para as seitas e dizer, elas estão proliferando. Podemos dizer, Deus não consegue mais converter, não há mais vidas vindo para Jesus. Eu posso até dizer esse absurdo, eu posso até pensar assim, mas a realidade é que Deus não está inoperante, é que os planos de Deus não foram interrompidos, e que o mundo caminha como Deus deseja, e que por mais que você fique abismado com o que aconteceu no século XX, que por mais que os filósofos, que por mais que os historiadores, que por mais que os sociólogos, que por mais que os psicólogos afirmem que esse mundo não tem solução e que não há esperança, Deus mostra que não, porque o mundo é dele, porque foi Ele que criou o mundo, é Ele que controla a humanidade, e ela não escapa das suas mãos, de jeito nenhum. O plano de Deus é redimir o homem e estabelecê-lo à perfeição, e isso só é possível em Cristo, e está sendo feito a cada alma que se converte, a cada alma que aceita Jesus. Deus vai o aproximando cada vez mais da perfeição, cada vez mais da presença dele. Se nós olharmos a Bíblia nos diz que o Filho do Homem assentará no trono de glória. Mateus 19, 28. Nada vai impedir que Jesus assente no trono de glória. Nada vai impedir que Ele volte. Nada vai impedir que ocorra novos céus, que ocorra nova terra, em que habita a justiça. 1 Pedro, 2 Pedro 3,13. Nada vai impedir que o lobo more com o cordeiro e que o leão come como a palha com o boi. Isaías 11, 6 a 7. Nada vai impedir. A perfeição completa caminha segundo a vontade de Deus. O irmão tem consciência disso? Já se apercebeu disso? Que o plano de Deus está sendo encaminhado e que você faz parte desse plano, que você está inserido nesse plano e que Deus se utiliza de você para que esse plano termine, porque um dia Jesus voltará, apesar das guerras, apesar das tribulações, apesar das angústias, apesar dos sofrimentos, Ele virá dos céus e toda a humanidade o verá, e todo joelho se dobrará, e toda a boca confessará que Jesus é o Senhor. É inevitável. Todos. Adolf Hitler confessará que Jesus é o Senhor. Stalin confessará que Jesus é o Senhor. Fernando Henrique confessará que Jesus é o Senhor. Eu confessarei que Jesus é o Senhor. Você, meu irmão, confessará que Jesus é o Senhor. É inevitável. Todos se dobrarão diante de Deus. O plano de Deus é inevitável. A vontade de Deus é inevitável. Podemos nos alegrar com isso. Podemos comemorar, porque a glória de Deus não vai ser impedida por nada que ocorra nesse mundo. Os homens não poderão e não conseguirão confiar em estadistas, em filósofos, em historiadores, em sociólogos, porque não há esperança, porque só há esperança em Jesus. Porque essa é a palavra que Deus quer que nós propaguemos, que nós levemos. A esperança do mundo é Jesus. Ele vai voltar, Ele vai julgar as nações, Ele vai nos colocar em grande glória. Você já pensou aonde você vai estar com Jesus?
Você imaginou como vai ser esse céu? Estar na presença de Deus, caminhar com Deus, falar com Deus, dia e noite, a todo momento, a todo instante, ver a glória de Jesus. Você já imaginou que isso está esperando você? E que isso é inevitável? E que por mais que o mundo se conturbe, por mais que as coisas pareçam estar erradas, isso jamais vai não deixar de acontecer. Isso acontecerá, porque isso faz parte do plano de Deus. E é imutável. O plano de Deus não pode ser modificado para se adaptar aos caprichos e fantasias de qualquer nação, de qualquer homem, de qualquer civilização. Nada vai mudar o plano de Deus. Você está preparado para receber Jesus? Você está preparado para quando Jesus vier cumprir o plano de Deus? A sua vida pode se colocar no altar do Senhor sem restrições, como um cordeiro que é imolado, sem mancha. Você está limpo no sangue de Jesus. O apóstolo continua. Ele diz no versículo 10: diante de tudo isso, diante desse plano que Deus planejou e que Deus está cumprindo, e que nada pode impedir que esse plano se cumpra, ele diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, eu posso ter muito conhecimento, mas uma coisa é certa: se eu não tiver sabedoria, nenhum conhecimento que eu tiver vai me valer para nada. Que eu posso conhecer muitas coisas, ter muito conhecimento, ter muita literatura na minha cabeça, ter tido muitas experiências em muitos países, mas se eu não souber usar isso com sabedoria, de nada vai me servir. E o apóstolo Paulo está dizendo que agora a multiforme sabedoria de Deus é manifestada por meio da igreja. O que é essa multiforme sabedoria de Deus? Olha, vamos pensar uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, trouxeram maior problema para que Deus pudesse resolver. Não tenha dúvida nenhuma que a salvação, que o perdão dos pecados foi algo difícil de Deus resolver. Amados, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e nada pode mudar isso. Alguém teria que pagar por esse erro, alguém teria que pagar por esse pecado. Mas como Deus ia resolver essa questão, se não existia ninguém na terra que pudesse pagar por esse erro? Ora, como Deus ia infringir a sua justiça? Que não havia uma forma que passasse pela mente dos homens que pudesse resolver essa questão. Ora, Deus não podia simplesmente dizer: tudo bem, vamos esquecer a questão do pecado, vocês estão perdoados e agora eu vou dar salvação para quem crê naquilo que eu estou dizendo. Não é possível, não dava para Deus fazer isso, porque isso feriria a justiça de Deus. Então ele tinha que conciliar a sua justiça com o perdão. E olha, irmãos, não foi fácil. Foi muito difícil para Deus conseguir fazer a salvação, trazer a salvação para mim e para você. Não pense que o perdão é fácil para Deus. Não é porque Deus é amor que Ele pode simplesmente dizer: então eu perdoo você, não tem problema, isso não me fere em nada. Não, perdão é difícil para Deus, é complicado também para Deus perdoar. Como Ele faz isso? Como Ele resolveu essa questão? O texto diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Essa multiforme sabedoria de Deus, a forma como Deus resolveu a questão da salvação,
causou espanto até mesmo para os anjos. Quando ele fala principados e potestades, ele se refere aos anjos. Imagine os anjos no céu, olhando para o homem, olhando o que aconteceu com a criação de Deus e imaginando como Deus vai resolver esse problema, como Deus vai solucionar essa questão. Os anjos meditavam, não conseguiram enxergar uma solução. E imaginem como os anjos ficaram estupefatos diante da solução que Deus deu. Qual foi a solução? Foi Ele mesmo se tornar um homem. Foi Ele mesmo se tornar um de nós. Imaginem os anjos olhando Deus, menino, Deus numa manjedoura. Imaginem os anjos olhando Deus indo para a sinagoga, no menino Jesus. Imaginem os anjos olhando Deus caminhando no meio dos homens e sendo esbofeteado. Imaginem os anjos olhando Deus andando no meio dos homens e sendo chicoteado, e sendo crucificado e morto, e o inferno comemorando. Eu imagino que foram 3 dias de carnaval no inferno. Matamos Deus, vai ser impossível agora para o homem ter salvação. Mas Deus exerce a sua multiforme sabedoria. Deus ressurge das trevas. Deus ressurge da morte. Jesus ressuscitou. Lembra o que diz o corinho? Celebrai a Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou, trouxe salvação. Cristo calou no inferno. Por isso que ele diz: contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode contra a igreja, porque a igreja é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Eu e você somos a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Os anjos olham para nós e veem a multiforme sabedoria de Deus. O mundo olha para nós e vê a multiforme sabedoria de Deus. Olha o que houve com aquele drogado. Olha o que houve com aquele assaltante. Olha o que houve com aquele rapaz que vivia nas festas, que vivia se embebedando. Olha o que houve com aquele homem que parecia tão íntegro e tão justo, e que agora está na igreja. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Agora, você tem manifestado a multiforme sabedoria de Deus? Se os anjos olham para você, eles veem a multiforme sabedoria de Deus. Eles veem um novo homem. Eles veem uma nova criatura. Eles veem alguém transformado pelo poder de Deus. É possível a humanidade olhar para a igreja e ver isso, porque é esse o plano de Deus. É isso que Deus planejou para a sua igreja. É isso que Deus planejou para mim, que Deus planejou para você. E ele termina: segundo o eterno propósito que em Cristo Jesus, nosso Senhor, se realizou. Em Jesus se realiza o propósito de Deus, o plano de Deus. Em Jesus e na igreja, em nós, em cada um de nós, Deus realiza, manifesta a sua multiforme sabedoria. Queridos, oremos a Deus para que realmente manifestemos a multiforme sabedoria de Deus, para que o mundo possa ver em nós a transformação que está nos planos de Deus, para que quando Cristo voltar na glória, Ele possa encontrar a sua igreja sem marca, sem ruga, santa e irrepreensível, para que com Ele possamos adorá-lo eternamente nos céus. Amém.
chegando ao final do tempo do nosso culto. E quando se fala em igreja, automaticamente nos vem um grupo à mente. Somos indivíduos, todos aqui agrupados para a igreja. E além de tudo isso, Deus tem esperado de nós. Ele tem nos dado também sustento, tem nos dado também ferramentas para isso, para que nós pudéssemos viver o Evangelho. Uma delas é a intercessão. Nós estamos sabendo hoje que o filho do Miguel foi um acidente sério. E eu queria convocar a igreja que estivesse intercedendo por ele, pelo seu filho. Nós sabemos que foi muito grave e eles estão precisando de auxílio do Senhor de Deus. Nós, neste momento, nós inclinaremos as nossas cabeças e nós, como igreja, intercederemos pelo Adriano, que sofreu um acidente sério, que Deus possa estar sustentando ele, a ele e a família, para que nesse momento difícil seja suplantado, seja descansado. Nós encerraremos o culto dessa forma. Eu gostaria de pedir que não se mandar si fizesse uma oração neste momento exclusivamente intercedendo por esta família, por este rapaz, que o Senhor pudesse estar sustentando-nos neste momento. Neste momento, tocaremos 293. Nós cantaremos este hino, nós faremos uma oração silenciosa, aguardaremos o pastor e nos retiraremos. Gostaria de lembrar que os que estivessem em suas casas, orando e intercedendo, não se esqueçam. A intercessão é uma das armas mais fortes que nós temos nas mãos para ajudarmos uns aos outros.